É sempre uma honra poder estar aqui, porque eu Esdras Madekang. Estou aqui com o meu grande amigo Yosef Kachala. Hoje nós vamos compartilhar a respeito de um tema que eu creio vivamente que é de extrema utilidade para o corpo de Cristo. Hoje nós falaremos, que nenhum questionamento, né? Poderia ser Jesus um suficiente Salvador para a humanidade? O que é que nos leva a ter essa certeza de que a salvação encontra-se apenas em Cristo Jesus? Quais certezas nós temos de que em Cristo Jesus finalmente Deus reconciliou todo o mundo? Então, esta é uma das preocupações que nós, como corpo de Cristo, precisamos olhar para isso e falar com um nível de seriedade muito acentuada. Porque não basta você assumir-se como cristão e não teres a certeza disto. Porque assumir-se como cristão pressupõe que você entendeu que em Cristo encontrou o que você não encontraria se não fosse através de Cristo Jesus. Então, isto implica de todas as formas de que se eu sou cristão, de que se nós somos cristãos, então em Cristo Jesus encontra-se a plena vontade de Deus. É necessário que nós entendamos isso, de que de facto Jesus é o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Nós vamos ler uma passagem muito interessante. Eu penso que todos nós já sabemos, já ouvimos a falar sobre essa passagem. João, capítulo 3, versículo 16. E depois vamos ler mais outros textos associados ao livro de João. Mas vamos lá, eu vou ler João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, a abordagem aqui, eu penso que em outros vídeos nós falamos sobre isso. A palavra mundo que foi usado aqui é cosmo. Cosmo significa toda a ordem criada. Então, Deus amou toda a ordem criada. Não se fala Deus amou o sistema do mundo, não se fala do aion, se fala da ordem criada. E por causa de toda a ordem criada, porque a compreensão da ordem criada fica mais claro quando nós olhamos em Gênesis 1 e Gênesis 2. Por quê? Porque toda a ordem criada em Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus declara como sendo bom. E se Deus declara como sendo bom, após o homem cair em pecado, então afetou principalmente a sua conexão com Deus e trouxe todos os males em toda a ordem criada. Então Deus olhou, em outras palavras, parece que Deus pensou no livro de Gênesis, né? Eu estou a colocar aqui uma reticência, parece que Deus pensou no livro de Gênesis, pensou no Gênesis 1, Gênesis 2, de que tudo que ele fez era muito bom. E o homem cai, não é? O homem que lhe foi dado a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim do Éden, ele cai. Depois de cair, então aconteceu, todo o universo entrou nesse caos que nós estamos agora. Então, no livro de João, Deus declara que Ele amou tanto o universo, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus deu o seu Filho unigênito por causa de toda a ordem criada e principalmente por causa do homem que caiu. Parece que se o homem não caísse, Deus não declararia isto. Parece que um dos condicionantes nessa situação foi exatamente a queda do homem. Assim que o homem caiu, se desconectou de Deus. E essa desconexão não afetou somente o homem, afetou todo o nível existencial, toda a natureza. Por isso Deus declara, porque eu amei o mundo. Não é? Por isso eu amei o mundo e entreguei o meu Filho. Não é? São as declarações de Deus. Então Deus entregou o seu Filho para que por meio do Filho toda a humanidade recebesse a salvação. Mas é uma salvação que nos conecta a Deus, é uma salvação que por meio dela vai acontecer a união ou a reconciliação de tudo que existe nos céus e na terra. Diante dessa toda declaração que estou aqui a abordar, nos faz entender algo. Deus não falou, Deus não veio ao mundo
através de Abraão. Deus não veio ao mundo através de Moisés. Como se o Moisés fosse, em primeiro lugar, aquilo que Jesus Cristo falou ser, sendo filho de Deus. Não é? Então, Deus veio ao universo através do Filho. Mas é a presença real de Deus. Logo, se a presença real de Deus, e se Deus se manifestou através do Filho, isso nos faz entender de que Jesus Cristo é, de fato, o suficiente Salvador para toda a humanidade. A primeira sentença que tem de ficar muito clara em nossas mentes é saber de que o Cristo que veio há 2000 anos atrás foi a manifestação, a presença de Deus ao mundo para reconciliar o mundo. Não se falava de uma outra pessoa senão Cristo. Isto implica dizer de todas as formas. Isso tem de gerar necessariamente certeza em nós de que este Cristo que veio ao universo é de facto o suficiente Salvador, é de facto aquele que nós precisamos para sermos conectados a Deus. Todo homem conectado a Deus através de Cristo Jesus. Ok. Eu lhe agradecer, né, por este convite outra vez daqui o meu grande amigo Esdras. São verdades profundas a respeito daquilo que hoje já começou aqui a explicar. Eu penso que na minha abordagem, para começarmos, né, a falar sobre este assunto, precisaríamos tocar naquilo que é o princípio de tudo da criação, e é importante nós teclarmos aqui algo. Cristo, e é importante ressaltar isso, né? É o homem que foi enviado para a salvação do mundo. Essa é a certeza que eu tenho. É o passo inicial que precisamos transmitir para os outros irmãos. Agora, este Cristo, este Jesus que veio em forma de corpo, já desde o Antigo Testamento, a palavra começa a trazer esta certeza após a queda. Falo do capítulo 3 de Gênesis, após a queda do homem. Houve então a necessidade urgente de Deus começar então a colocar em prática a respeito de um Salvador. A palavra de Deus diz claramente que antes, né, de existir qualquer coisa, Deus já havia nos comprado. Então dá a entender que o Jesus que nós falamos é o Jesus que Deus enviou para a redenção da humanidade. Esse é o passo inicial. Vamos ler Isaías capítulo 6 rapidamente, onde eu vou começar então a minha explanação. Isaías capítulo 6. Não, 9, 6. Agora sim, 9, 6. E diz assim a palavra do Senhor: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então aqui começamos a entender que Deus não envia um menino para nos salvar. Deus envia um homem para nos salvar. E este homem, Jesus Cristo, está pautado aqui na palavra de Deus, que Deus sempre se preocupou com a humanidade depois da queda. Então, para a redenção da humanidade, Deus envia Jesus Cristo. E essa é a certeza absoluta que nós temos. Podemos ter histórias e histórias a tentar eliminar isso. João vem pautar novamente. Não, nós vimos, ele veio em carne, ele esteve conosco, ele andou conosco. Vocês não podem dizer que Jesus não veio em forma de carne para salvar a humanidade. Não veio segundo vocês, mas eu estive com ele, eu tive a certeza. E como é que nós temos a certeza de que realmente Jesus é o único suficiente Salvador? Pelas Escrituras. Então, somente pelas Escrituras nós vamos andar e caminhar, vamos encontrar sempre. Os antigos profetas sempre falaram em nome de um Senhor. Os antigos profetas sempre foram enviados em nome de um Senhor. Os antigos profetas vieram antes do Senhor para preparar o caminho onde o Senhor poderia passar. Então está claro que desde o Antigo Testamento Deus preparava o caminho para Jesus ser visível aqui na terra. E ele aqui diz, um Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Então, Jesus vem em carne. Deus nos enviou um homem para nos resgatar do pecado e nos levar para a sua maravilhosa luz. Eu vou pegando nessa passagem que acabaste agora de fazer a referência, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, Jesus não disse eu estou no caminho, como se alguém estivesse também a percorrer esse caminho da conexão com o Pai. Ele diz eu sou o caminho. E muitas vezes nós compartilhamos de fato isso, de que Jesus Cristo também não sugere dois fatores associados ao conceito de caminho, tempo, espaço. Jesus não está a sugerir isso. Que fique bem claro, ele diz eu sou o caminho. Não que nós, estando nele, nos deslocaremos de uma extremidade para outra. Ele é o caminho, porque de fato é o caminho, de modo que ele não nos levará de um espaço para o outro até o Pai. Isto implica dizer, se ele declara que é o caminho, assim que estivermos nele, também já estamos no Pai. Deixa-me cortar, ele questiona Filipe, Filipe, por que me perguntas o Pai? Não crees que eu estou no Pai e ele está em mim? Isso. Então, a nossa mente é que precisa evoluir para entender isso. Ele também não diz eu estou com a verdade. Ele diz eu sou a verdade. Quer dizer, ele, em outras palavras, diz que tudo que se chama verdade, tudo que é verdade, apesar de ser em um contexto se calhar diferente, mas todavia toda a verdade é dele, é ele. Ok. Em todo sítio em que a verdade é predominante, nem que se tenha um Cristo pela informação das Escrituras, ele está lá, porque ele declarou, eu sou a verdade. Não importa quem dirá a verdade, mas se a verdade for praticada, é a manifestação universal de que, de fato, Cristo tem visitado a consciência dessas pessoas. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, coisas do gênero ou assuntos do gênero me faz cada vez mais crer. Não por fanatismo, eu não sou fã de Jesus. Jesus não é um fantasma, não. Eu não sou fã de Jesus. Eu amo Jesus. Eu sou filho de Deus através de Jesus. Isso implica dizer que toda conexão que se tem com Deus só é possível através de Jesus. Avançando, ele também diz que eu sou a vida. Nem que eu esteja respirando, se eu não tiver a vida de Deus, todavia eu estou morto. Agora, nem que eu estiver morto, se todavia tenho a vida de Deus, estou vivo. Então, ele diz que a vida, por quê? Porque nele a morte dá sempre lugar à vida para que reine em abundância. Porque ele diz que nele existe vida e abundância. De modo que é uma vida que inibe a existência de qualquer coisa que se chama morte. Torna inoperante. Inoperante, lógico. Esta vida que é em Cristo Jesus que ele faz referência é a única vida que mata a morte. Quer dizer, morte de fato é morte diante da vida que é Jesus. Logo, todos os poderes possíveis que venham a ser mencionados a respeito da morte são destituídos pela vida que há em Cristo Jesus. Por isso ele diz, eu sou. Ele não diz, eu estou na vida. Como se a vida fosse algo que se juntasse a ele. Ele diz que eu sou a vida, de modo que todos nós entendamos. A vida começou nele. A vida é vida através dele. E diante disto, não existe mais nada que me faça não se render ao Cristo. A imagem do Deus que todavia é invisível.
Então Deus resolveu tornar-se visível aos seus filhos por causa de Cristo. Fantástico. Então, continuando, aqui o nosso pensamento, ele diz assim: ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Esta é a maior sentença que nós podemos ouvir a respeito de Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Isto implica dizer de todas as formas que o único mediador entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Cristo, homem. Mas isso não é uma declaração de um arrogante João. Não é. Também não é uma declaração de um jaquetante. Não é isso. Uma coisa é você poder falar a verdade às pessoas e outra coisa é você se auto-intitular como detentor de tudo e não ser. Quando Paulo declara, quando João declarou isto, ele não falava baseado na sua sabedoria, mas sim na revelação de Deus, de que ninguém chega até o Pai se não for Cristo. Isto implica dizer, Jesus de fato é o único e suficiente Salvador para a humanidade. Se nele foi declarado que ninguém chega a Ele se não for através, que ninguém chega ao Pai se não for através de Cristo Jesus, é absoluto essa declaração. E essas verdades eram comunicadas, nós falamos disso da outra vez, para pessoas que liam Gênesis, para pessoas que liam a Torá, mas todavia ouviram a falar dos feitos de Deus através de Moisés. Mas quem nos conecta de fato a Deus não era Moisés, não era Abraão, foram homens úteis que nos levaram até o nível da sabedoria disponível na época. Mas, ora, já que Cristo é vindo, então a nossa compreensão tem necessariamente de evoluir e entender de que essas personagens foram úteis, mas a nossa conexão com Deus é através de Cristo Jesus. Estás a correr muito e já me roubaste alguns pensamentos. Esta é a verdade. Então, eu penso que o Yosef aqui vai continuar. Assim, queridos irmãos, ainda no Evangelho de João capítulo 14, verso 16, e hoje esteve aqui a dizer, é importante saber que Jesus não veio declarando e dizendo que eu sou um caminho. Jesus não declarou que eu sou uma verdade. E Jesus não declarou que eu tenho uma vida. É importante porquê? Porque a partir deste verso nós começamos a entender que não existe outro mediador entre os homens e Deus, ou Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Não há ninguém no Antigo Testamento que declarou na primeira pessoa que é o caminho. E todos nós sabemos que no contexto em que Jesus falava isso, os judeus perceberam realmente de que Jesus é a pessoa que nos liga com o Pai. Quando Jesus fazia essas declarações, ele não falava como sendo mais um que quer aparecer naquele tempo do contexto em que ele se encontrava. Porque ele tinha verdade no seu falar, tinha verdade nas suas atitudes. Ele mostrava por A mais B que era o Cristo que havia de vir. Todas as setas do Antigo Testamento apontavam para ele. Ele diz até inclusive, Moisés falou a respeito de mim na vossa lei. Então tudo estava em volta de quem? De Jesus. E este Jesus Cristo, quando aparece, que os judeus queriam apedrejar. Por quê? Porque todos os sinais estavam lá. Só não queriam aceitar e acreditar. Porque tudo que foi descrito pelos profetas encontraram em Jesus Cristo. Então não há ninguém que disse eu sou além de Deus e Jesus Cristo. Não há ninguém. Ele disse antes de Abraão eu sou. Então, Jesus não veio trazer uma opinião. Jesus veio trazer a verdade absoluta de Deus. Eu sou o caminho, ponto final, parágrafo. Quem não está em mim não está no caminho. E esse caminho não é um percurso espaço-tempo, é nele. Estando nele, estamos em Deus. Por quê? Porque é nele onde o homem e Deus se encontram. É nele onde o homem e Deus têm comunhão. É nele onde o homem e Deus conhecem realmente o que é salvação.
Então, não há outro mediador. Hebreus faz menção disso. Ninguém pode chegar ao Pai. Isso é uma declaração. É como se existisse um único caminho que dá acesso até a casa do Esdras. É o único caminho. Assim, quer ver Deus? Não é por meio dos profetas. Quer conhecer Deus? Não é por meio de qualquer homem. Deus assim o quis dentro da sua soberania que tinha que ser por meio de Jesus Cristo. Ponto final, parágrafo. Aqui não há questionamento, aqui não há debate teológico. Aqui você não tem que encontrar meio termo, talvez em Moisés, porque ele abriu o mar. Não. Nem Moisés, nem Abraão, nem qualquer outro profeta que você queira mencionar é o caminho para Deus. Aliás, eles até apontavam. João disse, não sou eu, é ele. Ele que está a vir. É ele, cara. Eu vim para preparar o caminho. Eu não vim aqui me afirmando que eu sou o Salvador. Não. O Salvador está a vir. Então todas as setas, todos os sentidos apontam para Jesus Cristo, que sendo Ele o verdadeiro caminho, sendo Ele a vida que os homens precisavam, porque nele estava disponível o Zoé de Deus. Tenho dito sempre isso. Não há vida não ser em Jesus Cristo. E é importante os nossos pastores, os nossos líderes mencionarem isto. Que a partir do momento que você se desconecta de Jesus Cristo, você se desconecta da vida. Você se desconecta do caminho. Então, a partir do momento que nós começamos a crescer nesse entendimento que eu nele estou no caminho, nele estou na vida, então você tem acesso a todas as verdades de Deus. Por quê? Porque é nele onde Deus depositou tudo que era dele. Então, eu penso que todos os profetas falaram a respeito de Jesus Cristo. Moisés falou a respeito de Jesus Cristo. E tanto é que os antigos disseram, nós queríamos estar nesse tempo em que iria se revelar o mistério de Deus. Iria se revelar a salvação. Hebreus diz, eles viram de longe a salvação e acenaram a salvação. Não viram, mas creram. E nós estamos aqui vivamente testificando desta verdade de Deus, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Meu amigo Esdras tem dito assim, se existisse 50 planetas, Jesus sobraria salvação. Todos os planetas. Por quê? Porque não estamos a falar de Maomé, meus amigos, me perdoem. Não estamos a falar de Confúcio. Foram grandes homens, desenvolveram grandes teorias, mas Jesus não veio para desenvolver teorias, Jesus veio mostrar a verdade de Deus, ponto final. Jesus veio trazer a verdade que estava escondida desde o tempo de Abraão, Isaac e tantos outros. Tanto é que estes outros profetas, estes outros grandes homens que deram grandes passos no mundo, precisam estar em Jesus Cristo para ter acesso em Deus. E uma das fortes declarações que se tem ouvido no mundo é, antes da sua morte, falávamos há pouco tempo dele, ele disse assim, eu também andei à procura do caminho, eu não sou o caminho. Foi o Buda iluminado, possivelmente. Ele disse isso antes da sua morte. Então, meu amigo, não há nenhum outro que afirma ser o caminho a não ser Jesus Cristo. Procure na história. Leia os livros, se tu gostas de ler livros, você vai encontrar isso. Jesus é o caminho para Deus. Por que pautamos nisso? Porque já levantaram falsos homens a dizer que Jesus não é o caminho, Jesus não é a pessoa que nos liga com Deus. Nós refutamos isto a partir das Sagradas Escrituras. O Evangelho de João capítulo 14, verso 6 diz claramente, Jesus respondeu a eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Ou seja, se é para chegar até o Pai existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus disse, ainda que eu morra em Cristo, eu não fui morrer, eu estou em descanso, em vida nele, de sorte que quando ele vier buscar, eu estarei em vida nele. É isso. Então a vida só está disponível, a vida de Deus só está disponível em Jesus Cristo. E poderíamos ler outros textos, João, que foi um dos camaradas que combateu muita heresia, nos seus tempos levantava-se muita heresia da questão de que Jesus não veio em carne. Ele refutou isso, bateu de frente, disse não é verdade. O Evangelho de João capítulo 1 verso 1 diz assim que no princípio era o verbo estava com Deus. Repara que nos 4 evangelhos, o Evangelho de João é o único distinto que apresenta Jesus como homem, Deus, a encarnação de Deus.
Porquê? Porque João não preocupou-se escrever com relação ao mesmo contexto dos outros 3 evangelhos, né? Mateus, Lucas e Marcos. Mas ele bateu de frente, porquê? Porque muitos na sua época entrou uma heresia a dizer que Jesus não veio em forma de homem. Jesus não veio em carne. Então ele batia de frente com isso. Não é verdade. O que fez o princípio veio em forma de homem. E ele, Evangelho de 1 João capítulo 4, verso 14, diz assim: e nós vimos e anunciamos aos outros o que o Pai enviou, o Filho, para ser o Salvador do mundo. Nós vimos isso, nós tocamos nele, nós vimos ele. Então vocês não podem dizer que ele não veio em carne. Eu estou aqui a fazer esse vídeo com estes, eu posso eventualmente sair daqui depois e alguém se questionar: não, eu te vi numa rua ali e tu não estavas com estes. Eu nego, o meu espírito nega isso, porque eu estou aqui com estes. É uma convicção, não é sonho, não estou a sonhar. É uma certeza. E essa certeza que João estava a transmitir para os outros irmãos. Jesus veio em carne. Ele é o único. Quando eu digo único, não tem outro além dele. É o original. Não tem como fazer cópia. Ele é o caminho que nos conecta ao Pai. Ele é o caminho que nos traz vida do Pai até nós. Eu penso que seja isso, né? Então, dando aqui a sequência já estamos na reta final. Ok. João 11:26 nos ensina que Jesus então afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amen. Em suma, é isso que nós estamos aqui a dizer. Muitos morreram por amor a alguém, mas só Cristo ressuscitou por amor do mundo, por amor do seu povo. Quer dizer, ele não se doou apenas para a morte, mas também se doou para a ressurreição. Disse: para estes que crerão em mim, não me verão apenas ser entregue na morte, mas também por causa deles eu voltarei a viver. Este é o poder de quem é o Criador. Por isso Deus não mata, Deus tira. O homem mata porque não cria. Então, Deus disse: por amor ao meu povo. Isso é fantástico entender isso. Isso é que faz toda a distinção de Cristo diante de qualquer outro ser vivo. Quer que os que já passaram, os que estão, os que existirão, todos eles finalmente, diante de Cristo Jesus, são pequenos, são filhos. Ora, todavia, Cristo Jesus é o ser humano que nele cabe toda a humanidade. É o Deus que nele cabe todos os redimidos nele. Esta é a única verdade que tem que ficar presente em nós, que ele é a ressurreição. Olha, tem algo aqui que eu gostaria de partilhar. É fantástico. Mateus capítulo 16, verso 16. Jesus pergunta: o que é que as pessoas dizem a meu respeito? O que é que as pessoas dizem? E eles foram respondendo: eles dizem que você é tal. E vê que na mentalidade dos judeus ainda estava bem patente que Jesus é um dos mais profetas que veio. Tanto é que repetir: não, dizem que vocês eram minhas, dizem que você... E eles foram dizendo. E Jesus parou e perguntou: e vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? Vê o que é que Pedro respondeu. Isso é fantástico. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias. Ponto final, parágrafo. Pedro já começou a responder a pergunta direta de Jesus: Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Vê, a verdade de que Jesus é o Senhor e suficiente Salvador nos é revelado a partir do Espírito de Deus, a partir do próprio Pai. Quando Pedro responde assim: tu és o Filho de Deus, ele está a dizer assim: tu és aqueles que nossos antepassados anunciaram que virias para lhes salvar. Tu és aquele que criou o mundo e se fez homem para estar conosco, nos ensinar o que é ser homem, porque nós pecamos. Tu és aquele que Deus decidiu colocar toda a sua vida e plenitude. Então é fantástico essa resposta. Pedro responde de forma acertada por revelação do Espírito. E é da mesma forma que nós estamos aqui a dizer: Jesus é o único.
Não, ele não é só homem, ele é homem-Deus. Jesus é o único. Nele cabe todas as coisas. Então, se nele cabe todas as coisas, como ele não ser o caminho, o único caminho para a salvação do mundo? É fantástico que seja verdade. Só para reforçar aqui, que fique bem claro, é necessário que cada cristão tenha a convicção de quem realmente Cristo é. Uma coisa é os nossos pastores, e de facto nos têm ajudado muito, nos falarem sobre Jesus. Outra coisa é aquilo que te foi dito a respeito de Jesus também ser dito quando não há ninguém e você apenas ouve o Eterno e em ti gera essa convicção. Porque Deus também quer, Deus quer principalmente que no coração de cada um, não haja somente informações a respeito de quem é seu filho, mas também que haja convicções de quem realmente é o seu filho. E essa convicção tem de ser gerada nos nossos corações, né? Então, cada cristão precisa experimentar, degustar disto. Eu acho que esse é o maior presente que Deus quer que seja manifesto em nós. Convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que eu estou no caminho, de que eu estou na vida, de que Ele é a verdade absoluta para mim. E para terminar, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Então, é através de Cristo Jesus que todos nós somos conectados a Deus. Então, para a resposta, poderia ser Jesus Cristo o suficiente e o único Salvador da humanidade? Indiscutivelmente. À luz das Escrituras, à luz da vida. Porque Ele é a chave. Vida em si. Ele é a chave. A vida de uma forma geral.